o nosso tempo aqui. Como é que foi aí? Para mim foi bem tranquilo, né? Porque eu acho que, como eu participei do grupo sustentável, é meio um resumo, né? Então foi mais pela troca de experiência, as novidades, do que tanto pelos desafios, eu acho. Mas em termos de medida, principalmente de circunferência, eu diminuí. Muito bem. De 96 para 92. Eu vi aqui que você colocou agora. Muito, É, muito legal, hein? Foi um resultado bacana pra caramba. hoje eu fui na médica, no controle da ginecologista, ela também falou, nossa, que eu emagreci super. Falei, nossa, você tá bem mais magra, quanto você perdeu? Aí todo mundo que fala, o que eu tô fazendo? Eu falo, não, você tá fazendo regime? Não, não estou fazendo regime. Estou fazendo uma vida sustentável, saudável, é mudança de hábito para o resto da vida. Muito bem. Educação alimentar, tirar açúcar, farinha, comer mais frutas, castanhas. Tá ótimo, muito bom. E você, Sandra, firme e forte nos seus desafios? Firme e forte. Tá dando para escutar ou tá ruim? Tá bem baixinho, Tá bem baixinho? mas dá para escutar. Tá? Eu também estou escutando. Deixa eu ver onde é que é o microfone. Bom, para mim foi ótimo, né? Eu fiquei na dúvida se eu queria mesmo, se eu ia enfrentar essa, sabe? Eu não sabia se eu ia entrar realmente, né? Se entrar por entrar não dá, né? Se eu ia topar essa. Aí quando eu topei, eu falei que agora vai, né? Foi ótimo, foi muito bom, muita coisa que eu aprendi, sabe? Tem muita informação, né? Mas é uma informação convivência, né? Que ficou legal, né? Ficou muito legal mesmo. O açúcar eu consegui, né? De vez em quando a gente escapole, mas até hoje eu comprei aqui um curau. Eu não consegui comer porque estava tão doce, que eu não consegui. Aí ficou, entendeu? Estava muito doce. Para quem bota açúcar, né? Nas coisas, assim, no café e tal. Não sou de doce, mas o que precisa de açúcar eu colocava muito. Ficou com a metade, não consegui, entendeu? E eu perdi 1 quilo, né, nesses 21 dias, com tranquilidade. Você viu que eu continuei com um certo pãozinho, né, integral, mas que era para tentar substituir, não deu certo, eu continuei com meu pão. E a circunferência continua a mesma, continuo barrigudinha. Ai, deu uma travada agora. Tinha até melhor. Aí tá ótimo, voltou já. Oh, e agora? Melhorou Tá bom. o som? Melhorou. Uhum. Mexeu aqui alguma coisa. Também ficou mais alto para mim. Então, foi super válido. Assim, quem tiver com dificuldade, quando tiver um novo grupo, eu indico, porque a gente melhora as coisas, sabe? A gente se toca, porque a gente sabe. Todo mundo sabe o que deve ser feito, né? Mas a gente se toca mais ativamente, assim. Vamos lá, eu não entrei à toa. Essas coisas, assim, foi muito legal. Uhum, muito bom, muito bom. Vocês duas participaram bem, foi muito bom de ver, né? E eu acho que é isso. A ideia é que a gente cresça sempre mais nesse aprendizado, porque é um aprendizado que tem desafios diários, e não acabam. E eu acho que a gente consegue, tendo essa estrutura definida do que a gente quer, é mais fácil da gente falar o sim ou falar o não, né, para situações. E uma coisa que a gente tem conversado muito em todos os grupos que a gente faz, eu e o Thiago, é em relação a facilitar nosso ambiente, convencendo as pessoas a serem saudáveis com a gente, tentando contaminar as pessoas para essa ideia, né? Porque senão
os desafios são mais intensos, se a gente está do lado de pessoas que ficam o tempo todo querendo te convencer do contrário. Mas quando a gente está com clareza, com certeza do que a gente quer, do que a gente está buscando com essas mudanças, né? O Thiago um dia desses comentou, falou isso, sempre quem puxa, quem contamina mais o ambiente é quem tem mais convicção do seu posicionamento. Então, eu acho que é legal a gente conseguir consolidar essa posição, esse entendimento, para a gente conseguir convencer os outros de que vale mais a pena. E aqui em casa, como a minha mãe é diabética, a gente já tem uma certa alimentação delas, que põe na mesa o que ela pode comer, né? Então, a gente já tem um certo costume de não ter açúcar pela mesa, essas coisas já vêm de família, né? Porque se põe, ela vai ter vontade. Então, a gente não compra bolo, não compra essas coisas. Isso já ajuda bastante, né? O nosso dia a dia. Então, já não foi tão difícil no caso da alimentação. Foi difícil o suco, né? O suco e o café. E aí, Thiago, quer falar alguma coisa? Então, galera, uma coisa interessante. Primeiro, isso é uma jornada, como a Marta colocou, é para o resto da vida. E, na verdade, a ideia não é proibir as coisas. A ideia é nós sabermos comer de forma correta. Inclusive, lá no grupo hoje, eu coloquei uma artista, né? Não sei se vocês conhecem ela, muito bonita, inclusive. E ela tem 50 anos de idade e ela tem as regras dela, que ela colocava no fundo da reportagem, que eu achei incrível. Ou seja, ela em casa só come comida saudável. O que mais? Ela faz atividade física, mais ou menos, mas ela pratica atividade física. E a outra regra que eu vou lembrar agora ela come de 3 em 3 horas. Então, para você ver, ela tem 50 anos de idade, você vê o corpo dela invejável, assim, demais, sabe? Assim, magra, o abdômen, você vê assim que magra, né? Mas ao mesmo tempo um magro saudável. Mas não é por acaso. As pessoas acham que existe, tipo assim, uma mágica. Porque Deus foi bom comigo e mal... Aliás, foi bem com ela e mal comigo, né? A gente tem uma noção assim, porque essa pessoa é uma pessoa de sorte, XYZ. Não vale a pena que entra em vários méritos que a gente abre. Mas o fato existe um trabalho por trás, existe um plantio por trás. E aí, eu falando isso com outras pessoas, a pessoa fala assim, mas isso é a genética, né? Gente, se você não fizer dever de casa, não tem genética que resolva. Então, com certeza ela deve dormir muito bem, com certeza ela é uma pessoa organizada. Então, o que nós priorizarmos e o que nós plantarmos nesse sentido, isso vai servir de colheita para nós. O problema é que muitas vezes as pessoas estão vendo o fruto. E aí as pessoas querem mudar o fruto. Gente, não se muda o fruto. Você vai colher o fruto, aí você vai começar a plantar na sua próxima estação, que é daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, você vai ter outros frutos. Então, se você quer mudar o resultado que você tem hoje, é impossível mudar com fruto. Como é que você muda? Você vai lá na raiz, você aduba mais, você agoa ou molha mais a planta, e aí você tem um tempo e daqui a pouco você colhe os frutos melhores. É assim que funciona. E eu queria saber da Sandra e da Marta, quais são hoje os seus maiores desafios, tanto no viés, no contexto emagrecimento, quanto na vida. Qual é o maior desafio para vocês hoje? Relacionado aos números de desafios? Relacionado ao emagrecimento, pode ser em relação ao desafio ou não, e em relação à vida mesmo de vocês. Eu queria saber 2 desafios, em relação a emagrecer e em relação, em linhas gerais, à vida de vocês. Quais têm sido? Eu vou já abrir meu coração para vocês. O meu desafio hoje é ser constante, porque malhar sempre, me alimentar de forma saudável sempre, não começar a ter um resultado e parar. E em relação à vida, eu quero ter mais organização. É isso que eu tenho buscado e dentro dessa organização ter prioridades. Porque eu sei que daí
dessa maneira eu vou conquistar aquilo que eu tenho almejado. E para vocês, quais têm sido os maiores desafios na vida e em relação ao emagrecimento ou à saúde? Para mim, como eu comentei com a doutora Cristina na consulta, é a questão da água no emagrecimento. O consumo acima, né, além de 2 litros, é uma dificuldade tremenda. Eu me policio, mas é o mais difícil para mim, é o desafio da água. E em relação à vida, também está dentro do desafio, que é convencer alguém, e esse alguém que eu tenho que convencer agora é meu filho, que eu acho que é também para a vida. Show! Marta, é uma coisa interessante. Quando você começa a ter essa vida saudável, isso é contagioso. E vai ser muito mais fácil de você convencê-lo com as suas atitudes. Mas é jovem, aí ele tem todas as desculpas. Eu como na UNB. Aí meus amigos não gostam de comer no bandejão, que é relativamente saudável, dá para ponderar. Então ele vai acompanhar para não comer sozinho. Aí os amigos só comem porcaria, as marmitas feitas, que não tem as coisas saudáveis. Tem batata frita, tem arroz, tem carboidrato, tudo misturado. Aí a minha... também agora tem um viezinho que tem um dos amigos que está fazendo medicina. Então, ele já está sendo segregado porque ele está levando uma vida saudável. Então, ou ele já vai alimentado para os encontros, ou ele não vai. E aí eu percebi que a turma está segregando ele, porque ele está para o caminho saudável. Tem que ser o inverso, ele começar a contaminar todo mundo. Qual é o curso dele? Do meu filho faz ciência da computação. E todos são de exatas, todos são de exatas. Só esse menino que saiu da engenharia da computação e está na medicina. E aí agora ele está levando uma vida de alimentação saudável. E uma coisa, Marta, que assim, é pontual. O nosso contágio social vai moldar a nossa experiência alimentar, de saúde. Exemplo, gente, se você vai para um clube de corrida e você não corre, você só vai lá bater papo com o pessoal do clube de corrida. O que vocês acham que vai acontecer em um mês que você só vai visitar, você vai lá bater papo com o pessoal do clube de corrida? O que você acha que vai acontecer na sua vida? Mas pensa antes de responder. Respira, vai lá, pensa. Ou você não vai mais, ou você vai correr. Cara, é impressionante. Porque o contágio social nos influencia. Por outro lado, vai que você tem um grupo da galera que bebe cerveja. Olha só, o grupo de beber cerveja. Então, se você for lá, o que você vai fazer? Ou, de repente, você vai parar de ir nesse grupo porque você não bebe. Mas, assim, se você frequenta esse grupo há 1 ano, ou você vai beber, ou você não vai mais, porque é inviável. Um exemplo típico, meu enteado tem um clube de vinhos. A gente estava bebendo, acho que menos na segunda. Tinha uma adega com 144 garrafas. A gente desfez de adega, não vai mais no clube de vinho, vai uma vez, toma uma aguinha, come um negocinho e vai embora. O máximo uma taça e vai embora. Porque era contagiante, era todo dia. E ontem a gente estava numa palestra com a doutora Cris, é o nosso grupo de emagrecimento presencial, e muito legal. Eu estava falando com o pessoal, gente, pega uma mulher solteira, com quem que ela sai? Diz aí, Sandra. Eu estava mandando aqui, peraí. Mulher solteira vai sair? Show. E aí, gente, ela arruma um namorado. Ela vira o quê? Inimiga dessa solteira. Vocês concordam? Ih, não deu certo. Onde eu quero chegar? Gente, se a mulher é solteira, ela não tem que andar com a solteira. Se ela quer casar, ok? Ela tem que andar com casadas. Porque ela andar com as solteiras é um incentivo para ela continuar solteira. Acaba, primeiro vai casalzinho, depois você entra por outro grupo, né? Toda vez Então, mas esse é o ponto. Se ela quer se casar e ela tá andando com as solteiras, é contraproducente. Ela tem que andar com as casadas. É verdade. Porque ela vai começar a pensar como casada, se comportar como casada. Ela vai moldar a experiência como casada e, consequentemente, ela vai se casar em breve. Um exemplo, gente. Eu tenho colegas que não têm filho nenhum. Eu saio com eles, eu olho pro meu filho, gente, meu filho tá sobrando, dá trabalho demais. Por outro lado, eu saio com casais que têm 5 filhos. Gente, ou tem 3. Eu olho assim e falo, gente, não é justo, eu só tenho um filho, eu tenho que ter pelo menos mais um.
Ou seja, com quem nós nos relacionamos, querendo ou não, bem ou mal, certo ou errado, eles vão moldar a nossa experiência. Qual que é a chave? A chave é nós andarmos com pessoas que têm resultados que nós gostaríamos de ter. Eu quero ganhar mais, então eu vou andar com quem anda mais, com quem ganha mais. Eu quero ter mais um filho, então eu vou andar com quem tem mais filhos. Eu quero me aproximar de Deus, eu vou andar com pessoas que vão, né, para esse viés espiritual. E assim, gente, sucessivamente. O ponto é que, muitas vezes, nós não nos relacionamos, a gente está andando com pessoas que se alimentam mal, que não fazem atividade física, que têm hábitos bem ruins, e a gente fala, não, mas eu quero mudar de vida. Gente, ou você vai ser uma pessoa com muito propósito e com uma convicção incrível, ou você vai simplesmente perder essa convicção aos poucos, porque o contágio social vai te influenciar. Isso é um fato. Não existe conversa, gente. Tem livros nessa área que dizem que pessoas que estão com depressão no raio de 500 metros, se eu não me engano, ela influencia todas as pessoas do bairro. Tem noção disso? É verdade, é verdade. A gente... Ixi, o que está dando mal é... Eu quero andar, sabe com quem? Com quem gosta de viajar. Eu quero viajar muito. E viajar com quem gosta de viajar para onde você quer viajar, né? Qualquer lugar. A praia. Olha, eu tenho descoberto uns lugares aí que eu não gostaria de ir, não, viu? É brabo, né? Também tem isso, né? Você vai para um lugar, falta tudo, não tem nada. E você tem uns lugares aí que você tem que chegar 8 horas, você tem que estar em casa. E aí, né? Não sei se de repente você gosta. Não, eu acho o seguinte, eu gosto de calma. Se eu for para um lugar muito agitado, esquece. Eu gosto de lugar calmo. Tá vendo só? Olha o critério aí já aparecendo. É verdade. Ser organizada também, né? Que você viu que eu não consigo ser muito organizada, eu esqueço as tarefas do dia a dia, aí de noite vem a cobrança, né, de vocês. Vocês fizeram? Eu falei, não fiz. Corre, faz correndo. Top! Doutora Cristina, fala, Sandra. Não, eu falei, e agora também não tinha feito ainda o que a doutora Cristina falou, né? Um depoimento, tive que fazer correndo enquanto conversava aqui com vocês. Não tem problema. Tá pronto. Tá joia. A gente vai manter o grupo até segunda-feira, aí para vocês ainda trocarem alguma ideia, alguma coisa que quiserem. E daí no final de semana eu faço o sorteio. Vou deixar o pessoal pensando, talvez, dar essa brecha. Amanhã é feriado, né? Deixar a galera pensar no feriado. Na sexta-feira eu faço sorteio, pode ser? Beleza. Eu não consegui passar pelo zap aqui para você. Então pronto, ó. A gente deixa... Aprendi hoje a falar aqui, porque eu também não sabia desse... Achei super legal, né? Bom, né? Muito legal, muito legal. Então. Não tinha noção como é que ia ser. Eu falei, como é que dá conta de todo mundo fazer? Achei ótimo. Pois é, dá até para marcar reunião de trabalho. Pois é, galera, então, a ideia era que a gente tivesse esse bate-papo, que a gente trocasse um pouquinho, né, mais de experiência, e eu queria só passar alguma coisa do que eu tenho colocado nos grupos, principalmente no grupo presencial, que tem os encontros mais intensos e tudo. Então, eu vou passar aqui rapidinho a ideia do que seria o nosso porquê de entrar nesse programa, do porquê fazer essas mudanças, né? E aproveitando que hoje é o Dia Mundial do Diabetes, então muito se falou na televisão, no rádio, nas redes sociais sobre a importância do controle do diabetes. E hoje, por um acaso, eu dei até uma entrevista para a Voz do Brasil e a pergunta que eles queriam era o que fazer para a gente ter de prevenção, né? O que a gente pode fazer para prevenir, já que é uma doença que está endêmica e com números crescentes, né? A gente tem atualmente pelo mapa mundial que é feito
425 milhões de pessoas no mundo com diabetes, com uma estatística de que em 2025, que já está aí, né, vão ser 620 milhões de pessoas com diabetes no mundo. Então, o que a gente pode fazer? Por que a gente hoje sabe tanto, a gente entende tanto dessa doença e a gente não consegue diminuir o crescimento dela no mundo? E esse é o primeiro passo, né? Sempre, em todos os congressos, em todas as aulas, em tudo que a gente vai falar sobre diabetes, a primeira coisa é mudança de estilo de vida. A gente precisa adotar uma vida mais saudável, em termos de exercício, em termos de alimentação mais natural. O guia alimentar do Ministério da Saúde é exatamente pautado muito no que a gente coloca dos desafios, da gente diminuir o industrializado, da gente consumir uma comida mais natural, uma comida de verdade. E esse é o passo mais importante para a prevenção de uma doença que acarreta tantos outros problemas para as pessoas, né? A Sandra sabe, né, que pela convivência que tem com a mãe dela que tem diabetes. Então, além do emagrecimento, eu queria muito que hoje ficasse essa mensagem também da importância de todas essas mudanças que vocês estão fazendo para prevenir uma doença que acomete tantas pessoas no mundo. Certo? Queria falar só uma coisinha. Lembrei, pode falar. De mudanças, né? Oi, pode falar. Caiu aqui, mas tá bom. As mudanças que começaram, né? Eu aceitei o desafio também, porque eu fiz algumas mudanças, eu achei super legal, sabe? Eu falei em viagem, eu fiz uma viagem, que era a viagem dos meus sonhos, né? Mas não tinha dinheiro. Eu falei, e agora? Aí eu vendi o carro e fui viajar. Fiz a minha viagem vendendo carro. Agora que eu voltei, o que eu faço? Eu já estava começando com esse desafio. Eu uso o Uber, então eu ando primeiro uma quadra para depois ter o direito de pegar o Uber. É uma coisinha que eu falo, uma pegadinha comigo para mim não me acomodar, né? Então, quando eu pego o Uber, pelo menos ou na ida ou na volta, eu tenho que andar uma quadra. Não posso pegar direto o carro, né? E tem ajudado super legal, porque eu vou pegar Uber para ir na padaria? Não, eu vou a pé, né? Para o mercado, eu vou a pé, porque eu não vou pegar Uber para ir aqui pertinho. Então, eu tenho andado muito depois que eu tomei essa decisão de vender o carro e fazer as coisas a pé. E o que não dá, eu uso o Uber. Valeu daí para mim, sabe? A gente percebe a saúde. Como melhora, né? Só o fato de se tornar mais ativa, né? Isso mesmo. Então, tá. Pode falar. Eu vi, eu não lembro agora qual foi a referência, mas as pessoas acham que muitas vezes a atividade física, lógico, se você puder ir para academia, se você puder ter um personal trainer, todo esse contexto é maravilhoso. Mas a atividade física é movimento. E movimento pode ser uma caminhada. Se você caminha, vamos colocar aí, entre 20 e 30 minutos por dia, e não precisa ser de maneira corrida, pode ser ininterrupta. Então, exemplo, você sobe 3 lances de escada, 10, 3 lances de escada, aí você vai para sua casa, depois você volta, e faz isso depois na hora do almoço, depois na hora do jantar, tipo, saindo de casa, voltando de casa, esses movimentos que você coloca no seu corpo, de forma, não precisa ser contínua, pode ser intervalado. Então, um momento de manhã, um momento na hora do almoço, um momento à noite, e isso já coloca você sendo uma pessoa ativa e você já deixa de ser uma pessoa sedentária. Você já vai produzir bons hormônios, você vai consumir hormônios que são produzidos com estresse, já melhora seu sono, você melhora seus níveis pressóricos, são os níveis de pressão. Então, você já oxigena muito melhor o seu cérebro, você já entra num outro contexto. E algo também interessante em relação ao diabetes, eu já fiz trabalhos em diabetes na faculdade, foi assim, um grande aprendizado que eu tive, e eu tive um trabalho premiado no CNPq, e eu me lembro de uma frase que eu coloquei nesse trabalho, que dizia o seguinte: se você quiser viver muito, adquira uma doença crônica e cuide bem dela. Porque as pessoas que são ditas normais, elas bebem à vontade, elas não fazem dieta, elas não se reeducam alimentares, elas não têm regras, elas dormem de qualquer jeito.
Porque elas são tão normais que muitas vezes elas morrem com 30 anos de idade. Elas morrem de acidente de carro porque elas se embriagaram. Elas são tão normais que elas fumam, que elas bebem loucamente. Então, as pessoas que não são normais, as pessoas que têm alguma doença crônica, as pessoas que por algum motivo elas têm que se cuidar um pouquinho melhor, são pessoas que têm todo o potencial para viver durante muito tempo e com qualidade. Porque elas terão que ter algum cuidado durante a vida. Isso faz toda a diferença. Então, você adquirir uma doença e cuidar bem dessa doença, isso é, muitas vezes, um fator protetivo da sua saúde. Não é a melhor forma para você adquirir saúde, mas é um bom caminho. É isso mesmo. Isso eu vejo com frequência, né? Então, as pessoas que começam realmente a se cuidar a partir do momento de um diagnóstico, né? De alguma doença, e aí elas melhoram muito a qualidade de vida delas. Então, eu queria deixar aqui. Oi. O que a Sandra estava colocando, né, doutora Cristina? Ela falou assim, minha mãe tem diabetes e a gente tem que ter uma série de cuidados com ela. Olha, talvez esse diabetes salvou a sua mãe e toda a sua família. Porque, na verdade, não consumir açúcar, cara, isso é uma dádiva, isso não é uma dor. Isso, olha, cara, que legal. Porque, gente, na natureza não existe açúcar. Vocês já pararam para pensar nisso? Que o macaquinho não come açúcar? Que os animais selvagens eles não comem açúcar? No máximo uma frutinha, quando eles comem. Mas não é o açúcar branco refinado. Não. Enfim, vamos lá. Deixa eu falar rapidinho essa parte, porque a gente tem mais 10 minutos aqui no nosso encontro. Então, a primeira coisa que eu queria deixar a definição de saúde, né, pela Organização Mundial de Saúde, que não é a ausência de doença, mas é um bem-estar físico, mental e social. Então, isso é muito, muito, muito importante, que isso nos guie nessa nossa ideia, para a gente não esperar ter um diagnóstico da doença para falar que agora a gente não tem saúde. Muita gente não tem doença nenhuma e não tem saúde, porque não estão bem socialmente, não estão bem mentalmente e não têm um bem-estar físico. Isso é extremamente comum de queixas na medicina. E a questão da obesidade, que também são algumas campanhas, né, que a Sociedade de Endócrino participa, que é tentar mostrar para as pessoas que o problema da obesidade vai muito além do peso, que o problema da obesidade a gente não vê na balança e a gente não vê no espelho. Além da imagem corporal, além da parte psicológica que isso pode trazer, mas a obesidade está relacionada a muitas outras doenças que são invisíveis aos nossos olhos à primeira vista, aparentemente, né? E que têm causado tantas mortes e tantas doenças no mundo todo, inclusive o diabetes, né? Então, assim, a gente tem que começar a entender que o processo de mudança de estilo de vida não é só uma questão de estética. Isso puxa muito, isso te traz muito para a vontade de fazer essas mudanças, mas eu acredito que todo mundo que experimenta depois o bem-estar, né, que a Marta colocou no início, da energia, de estar se sentindo melhor, menos cansado, você começa a entender que realmente o espelho é uma consequência do que a gente está fazendo por nós. Então, as doenças aí, algumas delas que estão associadas ao processo de excesso de gordura corporal, do ganho de peso, né, infarto, pressão alta, AVC, até demências podem estar relacionados. E aí, para a gente agora, né, que conseguimos tudo isso, que estamos no caminho da mudança, que a gente conseguiu perder peso, que a gente conseguiu mudar hábito, como que eu vou manter isso? Como é que eu vou conseguir ter esse padrão, né, por muito tempo? Então, os nossos hormônios que regulam o peso, que regulam o nosso metabolismo, que regulam o nosso apetite, eles demoram um tempo para se adaptar. Então, a gente precisa persistir nessas mudanças por pelo menos 12 meses. Então, daí vem a ideia que a gente tanto tenta mostrar,
que não existe milagre nesse processo de emagrecimento, que não existe milagre no processo de mudança de estilo de vida, que as dificuldades vão acontecer, que vão ter as viagens, que vão ter as férias, e que em algum momento a gente não vai estar tão sob controle. Mas que se a gente conseguir ter a constância, que essa foi a palavra da semana lá no consultório, inclusive até fiz um post sobre isso depois, né? A gente consegue, né? Não vai ser um final de semana, não vai ser um aniversário, não vai ser umas férias que acontecem no ano que podem estragar meu ano inteiro. Então, eu tenho que ter sabedoria e conhecimento para, nesses períodos, a gente não ter excessos extremos, mas saber que eles vão existir e não achar que por causa de um final de semana, de uma festa, das férias, meu projeto do ano inteiro foi por água abaixo. Então, a gente tem que aprender a ter a constância das mudanças. E com isso, daqui a pouco, ninguém mais consegue voltar para aquilo que era antes, né? Se em 21 dias a gente consegue perceber que o alimento que era muito doce, agora eu já não aguento mais, imagina se a gente consegue manter essas mudanças por períodos mais longos, né? Começa a ser uma coisa natural, a gente vai começar a escolher comidas melhores de uma forma extremamente natural, sem a gente precisar mais pensar tanto. Então, essa é a ideia da manutenção, que a gente consiga manter isso por um período longo e saber que se um dia rolou algum deslize, ok, amanhã começa tudo de novo, né? A gente não tem que ficar sofrendo pelo que a gente já fez ou já passou. E aí a questão das adaptações metabólicas. Toda vez que a gente tem perda de peso, a gente diminui a produção dos hormônios da saciedade, a gente diminui o gasto energético e a gente aumenta a vontade de comer. E, ao mesmo tempo, você aumenta os hormônios que são da fome. Então, assim, você acaba aumentando as porções, você tem mais desejo e você tem mais fome, então as porções acabam sendo maiores. E é aqui que está o grande boom do efeito sanfona, do problema da manutenção da perda de peso. Então, a gente precisa lembrar que tem hormônios trabalhando nisso e que para eles mudarem, a gente precisa de um tempo, que isso vai acontecendo aos poucos, né? E não vai ser da noite para o dia. Então, a gente precisa dessa perseverança, né, nas nossas mudanças. E a questão da regulação do apetite, saber, entender e racionalizar que sim, existe uma questão racional para comer, que é o controle basal, a gente precisa comer porque a gente precisa do nutriente, da caloria para o organismo funcionar, mas eu tenho um controle emocional e um controle cognitivo, além dos meus sistemas de recompensa e de visão que participam de todo esse processo. Então, quando a gente começa a aprender melhor, entender o que eu tenho fome, se realmente é fome, se eu estou agora no momento emocional, isso tudo faz com que a gente tenha melhores escolhas, certo? Era isso que eu queria que vocês tivessem, principalmente da manutenção, do porquê fazer e quem está nesse controle. Os hormônios e nós. Nosso cérebro manda muito, muito, muito no que a gente está fazendo, no que a gente está escolhendo. Então, se a gente tiver clareza, se a gente tiver sabedoria de interpretar os nossos sintomas, a gente vai muito bem nessa manutenção. Mais alguma coisa, meninas? Não, só queria acrescentar que aquelas receitinhas foram ótimas, eu testei todas elas, cada dia eu fiz uma. E falando do contágio, para complementar do Thiago, na turma de hidroginástica agora também a gente está trocando essas receitinhas, não está mais aquela coisa, conversa de hidroginástica da receita pesada, tal. Todo mundo só fala em coisa saudável, então também já acho que já está caminhando por esse contágio de todo mundo. Muito bom, muito feliz. É muito legal, porque daí a gente pega dos outros a receita e funciona mesmo. Eu provei todas elas. E aí, Sandra? Eita, eu não entrei muito nessa, porque a questão do ovo, eu não como praticamente ovo, sabe? Não me faz bem. É uma questão já desde pequena. Eu como, aí depois me arrependo, sabe?
E o leite também é uma coisa que não é muito, é meio complicado entrar na minha vida, né? Tem que ser devagar, porque eu não gosto muito não, sabe? Por isso que eu acho que foi essa opção de continuar com um pão com muitos grãos. É um pão realmente que tem mais grão do que farinha, tá? Ótimo. E não tem açúcar. Eles lá têm uma tabela. E eu perguntei, e é muito interessante. Essa padaria, ela falou assim, está aqui a tabela. Então, na tabela está tudo, 100 gramas, quanto que tem de cada coisa. Então, dá para balancear legal, tá? Como diz o rótulo, estou aprendendo. Ótimo, excelente. Qual é a padaria? A Sandra pode passar para a gente? É o Das Brot, na 215 Sul. 215 Sul. Os pães são todos da Alemanha. Muito bom. Como é que chama? Das Brot. Das Brot. Das Brot, tá. Isso. Você pode pedir o livrinho deles para você saber o que contém cada pão, para você escolher o seu. Ótimo. Sem açúcar e tudo. Isso que eu achei legal, né? Não é assim, é meio carinho, né? Mas vale a pena, porque você sente saciedade com uma fatia. Né? Exatamente. Por isso que vale a pena. Então tá bom, que nosso tempo vai acabar. A gente vai ficar no grupo então mais até segunda e a gente vai conversando ainda até lá, tá bom? Adorei. Muito obrigada por vocês estarem aqui, valeu demais. Obrigada a vocês, Thiago, doutora Tchau. Cristina, Valeu, Sandra, foi um prazer. Tchau, boa noite. Boa noite.